Salve nação, já chega soltando aquele like para fortalecer, se inscreve no canal para não perder nada e vamos ver o que essa Paulistada está falando da final de sábado. Eu estou 100% confiante no título do Flamengo, né? Mas vamos lá. Da equipe do Palmeiras. O que Crédito precisa à o imagem Palmeiras da para ter Band. essa faixa do Tetra em relação ao time do Flamengo? Qual a ideia sua, Souza? Tem que jogar bola. O Abel tem que botar fazer esse time jogar bola. Faz 5 jogos que não ganha de ninguém. Isso, um time que gastou 700 milhões, não pode se dar o direito de ficar 5 jogos sem vencer. E não é qualquer jogos, né? Pô, empatou com Vitória, empatou com o Fluminense sem 4 titulares, perdeu para o Santos, que está na zona de rebaixamento. Então, esse time tem time para poder jogar. Eu acho que o momento melhor é do Flamengo, mas esse Palmeiras não dá para duvidar nada dele. O Palmeiras já mostrou que é muito forte, já fez grandes jogos. Precisa fazer um jogo que não fez esse ano contra um time da parte de cima. Se você vem falando isso há um bom tempo, porque Souza. no brasileiro não ganhou de ninguém da parte de cima. Ninguém. O único time que o Palmeiras ganhou, e ganhou ainda com um erro de arbitragem, na minha opinião, que foi o Botafogo. O jogo do Botafogo, que teve o pênalti pro Botafogo, que não foi dado. Também não foi dado. Então, o Palmeiras precisa fazer um jogo. Tem time para isso? Tem. Agora, vai enfrentar um time que tá melhor no campeonato. Qual é a ideia do Flamengo de poder ganhar o título com o De Arrascaeta, com o Jorginho, que são 2 jogadores excepcionais, mas você tem 2 jogadores do Palmeiras que pode decidir, que é o Vitor Roque e o Flávio Lopes. Qual a ideia sua, Rosinei? Bom, primeiro que o Flamengo é uma equipe que hoje, perto do que o Palmeiras vem jogando, está bem mais organizado e está mais consistente, né? O Flamengo apesar do jogo contra o Atlético Mineiro não ter feito um bom jogo, na verdade, não ter vencido o jogo, porque fez até um bom jogo, mas não venceu. Aí vem a questão do Palmeiras. São 5 jogos, né, que o Palmeiras não vence. 5 jogos que o Palmeiras vem oscilando e perdendo partidas que realmente o Souza tem, e tem muita razão sobre isso, contra times que estão acima da tabela. Agora, não podemos descartar o que o Abel tem, né, de qualidade, do que ele pode tirar desses jogadores, que ele já demonstrou isso em outros momentos. É uma coisa assim excepcional, É impressionante. Né? Esse cara pode ser tricampeão da Libertadores. Exatamente. Ninguém vai ser maior que o Abel Ferreira. Esquece, ninguém. Eu sei que muita gente, os caras ficam bravos, eu falo... Só foi bicampeão da Liberta por causa do Judas do Ander, né? Porque senão... Eu faço televisão para todo mundo, eu não faço televisão só para um time de futebol. Eu amo o Corinthians, mas eu fico envergonhado a situação que o meu clube está. Eu fico envergonhado pelos conselheiros, eu fico envergonhado pelos presidentes que passaram. Eu fico envergonhado pelas pessoas que não têm o entendimento que um clube como o Corinthians, só em 2012, fazem 13 anos que nós disputamos um título da Libertadores. Fazem 13 anos que a gente está a cada dia mais no poço. E aí você tem uma torcida tão monstruosa, que às vezes um driblinho desse do Memphis, do Caneta que ele deu, parece que virou um forfé. Desculpa, não é isso que o Corinthians precisa. O Palmeiras, com a Leila, que chegou a bota no Abel... Parabéns à presidenta do Palmeiras. Chegou a bota. Nós fomos incompetentes. Nós não ganhamos 5 jogos. E aí o Abel, Luiz Fabiani, ele é um cara que consegue fazer com que esses jogadores entendam aquilo que o Palmeiras precisa para enfrentar um time que é melhor que o dele. Porque ele sabe que o Flamengo é melhor que ele. Nós sabemos disso. Mas num jogo desse, você pode ter certeza. O Flamengo só ganha o campeonato, só ganha o título se suar sangue. Porque o que o Palmeiras corre, o que o Palmeiras é determinado, o que o Palmeiras tem... Cara, eu fico de boca aberta com esses paulistas, velho. Os caras são rivais. Mesmo assim, eles torcem um pro outro, mano. Que loucura é essa, mano? Uma coisa que não tinha. E só tem isso a partir do Abel. Porque o Palmeiras sempre foi o time da academia. O Palmeiras não foi o time de retrocesso. Não foi o time de jogar lá atrás. Não foi o time de correr. E hoje o Palmeiras tem isso. A defesa é centrada, o meio-campo é centrado e o atacante é. Então vocês imaginem o que o Flamengo vai ter que correr para ganhar do Flamengo. O que você pensa disso, Luiz Fabiani? Craque, o Abel Ferreira ele é um especialista em ditar o ritmo pré-jogo. Tanto na parte extra-campo, quanto naquilo que rola nas 4 linhas. Desgraça isso, né? Porque na coletiva... Desgraça isso, né? Você pode ver, o Palmeiras, no jogo anterior ao jogo contra o Grêmio, quando ele abre mão do título brasileiro, diz que está entregue, ficou-se uma semana falando sobre a declaração do Abel e ninguém falou da bolinha que o Palmeiras jogou. Então ali ele já tirou o foco. Contra o Flamengo vai ser foco dos jogadores, né? Exato, dos jogadores e dele mesmo, da parte tática. Mais do jogador, no meu entendimento, Também. que ele aguenta porrada.
Não tenho dúvidas. E contra o Flamengo, ele vai precisar dar uma resposta tanto nessa motivação do elenco, quanto também na parte tática. Eu sinto que essa forma que o Palmeiras está jogando E ele já mudou. Sabe o que ele vai fazer no jogo de sábado? Ele vai botar o Fux, meu irmão, como volante. Eu também acho. Ele vai botar o Fux como volante, o moleque tá jogando muita bola, vai ter os dois zagueiros, Murilo que joga muito, o Gustavo Gomes que é craque, você vai ter o Piquerez e você vai ter o Kelvin. Eu jogaria com o Giai. Né? Aí você vai ter um meio-campo forte com o Andrés Pereira, com o Aníbal. Aí você tem. Eu colocaria o Rafael Veiga, Fux. Aí você tem aí o Vitor Roque. Aí você tem o Flaco Lopes. É brincadeira o time do Palmeiras? Não é um time ruim. E é um time bom pra caramba. Só que a gente tá comentando aquilo que o Palmeiras deixou de fazer. Aquilo que o Palmeiras deixou de fazer contra o Mirassol, contra o Santos, contra a equipe do Vitória, contra o Fluminense e principalmente com o Grêmio. Em 5 jogos, o Palmeiras só fez 2 pontos de 15. Perdeu 13. E aí vem a parada do Abel. Aonde ele entra nisso, Luiz Fabiani, Rosinei e Souza? O que pouca gente comentou e se atentou é que talvez a melhor versão do Palmeiras do Abel nesse ano seja com o Andrés Pereira não nessa linha dos volantes, mas numa segunda linha de meio, ali onde estão o Rafael Veiga e o Alan, jogando um pouco à frente dos volantes, porque ele tinha um evangelista naquela época para fazer esse carregador de piano, para marcar e deixar o Andrés mais solto. O Andrés Pereira, ele é craque. Mas aí ele vai estar solto. De número 8 e de número 5, irmão. E aí ele vai flutuar aqui, porque vai jogar com 3 volantes e os caras que jogam. Daria para entrar o Aníbal. Pelo amor de Deus, teve o jogo agora, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O André nem tocou na bola, pô. Também nesse meio. Mas pra não vai deixar colocar o time mais Aníbal, não. Não vai encorpado. colocar. Não vai. Porque não não vai. dá pra jogar aberto contra esse Flamengo. Você dá espaço pra Arrascaeta, pro Jorginho, vai ser complicado. Mas eu também não tenho esses 2 caras aqui, eu me arrebento, cara. Sabe por quê? Porque o Flamengo toca. Eu preciso ter velocidade. A grande força do Palmeiras é a velocidade pelos lados. E esse moleque aqui é craque de bola. O que você pensa desse time pra enfrentar o Flamengo, Souzinha? Eu até critiquei ele, porque toda vez que vai mudar, ele sempre tira o menino quando o menino não faz um primeiro tempo muito bom. No jogo contra o Vitória, contra o Fluminense, o Canóbio entrou só para marcar o Alan. Só para marcar o Alan. E o Alan não fez um primeiro tempo muito bom, porque estava bem marcado. Ele foi e tirou o menino. Então eu não acredito que ele vai entrar com o Aníbal. O Aníbal, nos jogos importantes desse ano, falhou bastante. Deu uma cotovelada no jogo contra o Corinthians. Fez o pênalti agora contra... não foi? Uma cabeçada, né? Fez o pênalti agora contra o Grêmio. Mas assim, eu acredito, se o Palmeiras sair na frente, dificilmente o Flamengo ganha o jogo. Desculpa! Solta rojão aí. Nós ganhamos o prêmio na telinha do UOL. Não, vocês estão de sacanagem. Vocês estão de palhaçada, né? Vocês estão querendo acabar com o nosso programa. Nós ganhamos? Verdade, Gascão? Nós, donos da bola, nós, não eu. Sou eu. Nós ganhamos o prêmio na telinha. Que melhor programa do ano. Que isso, Souza? Que isso, hein? Que isso, hein? Ó, o que vocês vão dar de prêmio pra nós? Que a Luzia ganhou atrás da horta. Não, a Luzia ganhou o que atrás da horta, Souza? Você falou o quê? Tomate. Tomate! Tomate. O que vocês vão dar? Maluco. Ô, Cascão, pega lá então, lá o que o UOL fez lá na telinha. Os donos da bola, a gente tá também... não, tudo bem, não tem tudo bem. A gente tá em 2 prêmios do IBEST. Qual o prêmio? Donos da bola? Futebolista e influenciador, que sou eu. E também nós ganhamos o prêmio de melhor ex-jogador do prêmio ACESP, dia 15, que eu vou estar lá para receber o prêmio. Então, muito obrigado aí quem votou nos donos da bola mais uma vez. Mas quem está votando também, daqui a pouco eu falo, coloca lá o Bruno Miliose, direto de Lima. Ô, Bruno Miliose, qual a ideia daquilo que a gente estava falando e do entendimento do Abel, de torcida, da arbitragem, como é que está aí em relação a tudo isso? Que, mais uma vez, um clube brasileiro disputando a Libertadores. E aí não tem cheirinho, não tem ventinho, não tem nada, meu irmão. Aí é competência do Flamengo e competência do Palmeiras. Diga-se de passagem, quem quiser, tá aqui, ó. Tá Libertadores aqui. Hoje eu fui na escola do meu filho, junto com o Rafael. Não vou falar a escola que meu filho estuda. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que todo mundo quer ganhar. Antigamente a gente queria ganhar o quê? Paulista. Lembra ou não? Vocês são mais jovens. O Paulista era mais importante que o brasileiro. Hoje, quem quer ganhar Libertadores... Quanto deve custar uma réplica dessa taça, velho? Não for cara, hein? Vamos ver. para estar no Mundial. Quantos mundiais o Palmeiras já foi nos últimos anos?
3, né? São 4 mundiais disputados, 3 nos últimos anos. 3 dos últimos anos, meu irmão. 4. Então quem que vai no Mundial agora aí? Ou o Palmeiras ou o Flamengo. Aonde o Corinthians está? Aonde o Santos está? Aonde o São Paulo está? Aonde está? Vocês têm que entender que o mundo mudou. Ou vocês colocam pessoas dignas de conselheiros, presidentes, diretor financeiro, ou vai continuar na mesmice. E vai dar Palmeiras, vai dar Flamengo de novo. Só um time que para mim pode alcançar aí, que é o Cruzeiro. Sabe por que o Cruzeiro? O supermercado BH, 25 bilhão. O cara comprou por 600 milhões. E tá com quase... E não sei não se no Brasileiro ele não chega na frente do Palmeiras. Não sei não o Cruzeiro se não chega. E aí, meu irmão, vocês têm que bater palminha para Palmeiras e para Flamengo. Porque eu tô cansado de todo ano ter que falar desses dois times. Eu tô com o saco cheio. Eu tô com o saco cheio. E quem vai falar é você. Tá cansado, mas aí em vez de dar uma torcidinha pro Flamengo ali, não que mude alguma coisa. Ele torce pro Palmeiras, que é rival dele, né? Vai entender. Bruno Milhozzi, como é que tá? E cuidado você não cair daí, hein? Olha lá. O negócio é alto aqui, craque. Mas, viu, falar sobre o Palmeiras e a preparação para esse jogo, eu acho importante entrar no debate o que o Abel Ferreira vem tentando fazer, craque. Você falou de arbitragem, das questões extracampo. E o Abel, quando poupa 11 jogadores na última partida contra o Grêmio, dá um recado claro. Tenta entregar, entre aspas, uma escalação para o Filipe Luís. Não imagino que seja o mesmo time. Com o Bruno Fux como volante, sem muita gente no meio de campo, acredito que possa, sim, haver uma mudança para essa partida. O importante é que o Abel tenta, já há muito tempo, mudar o foco. O foco é a arbitragem do Brasileiro, o foco pode ser alguma outra questão que ele fala nas coletivas, mas não a final da Copa Libertadores, porque tenta traçar um plano. Hoje, inclusive, à tarde, faz o primeiro treinamento no campo do Alianza Lima, no estádio Alejandro Villanueva, onde vai treinar o Verdão, e imagino que vai esboçar alguma coisa diferente, craque, mas passa muito pela figura do Abel Ferreira, o planejamento do Palmeiras, de tentar mudar de assunto, esquecer um pouco a final nos últimos dias, mas é claro que a gente não vai cair nessa, porque o Abel tenta enganar bastante a mídia para fugir do assunto, e o Palmeiras vai lá e abocanha como um predador na final da Copa Libertadores. Acho que é um pouco esse o plano, viu, craque? Milhozzi, quem apita o jogo e quem fica no VAR? Que horas que é o jogo? Qual a programação de Flamengo e Palmeiras? Que daqui a pouco você volta com a gente aqui, filho. Vamos lá, craque. Às 4 da tarde, no horário local, temos a grande final. A partida acontece, portanto, 2 horas depois, no Brasil, às 18 horas, no sábado. Programação das duas equipes. Treinam hoje em seus respectivos CTs, mas depois, amanhã, tem entrevista coletiva. Abel Ferreira fala, Filipe Luís também, e teremos acesso a esse treinamento, hein? Vai dar para espiar, vamos ver o que estão planejando Filipe Luís e Abel Ferreira. A partida acontece no sabadão, e claro que a gente vai ficar ligado na movimentação do torcedor, que vai chegar e promete mais de 50 mil pessoas, 60 mil pessoas no estádio Monumental, com arbitragem argentina de Dario Herrera. A gente vai acompanhar tudo que acontece aqui em Lima, craque. Oh, fica com a gente aí, a não ser que você tenha que fazer alguma coisa para as rádios, tem? Tô com vocês aí, vambora. Então tá bom, ó, eu deixei aqui pro Souza. Pode mostrar o Souza lá para mim, Parmeirense. Pega do GC, isso. Souza, vai ficar com você. Queria que você falasse para nós qual a importância da Libertadores e também a visão dos jogadores que estão lá em Lima em relação a pensar no Mundial. Porque quem ganhar está no Mundial. E você é campeão do mundo e campeão da Libertadores. Não é verdade? Qual a ideia de um jogo desse para duas equipes, para dois clubes que estão com 3 títulos, coisa que sempre quem pagou pau, a gente pagava pau para quem? O São Paulo. Aonde está o São Paulo hoje? No ostracismo. Aonde está o São Paulo fazendo um show no Morumbi? Aonde está o Corinthians? Impeachment de presidente. Impeachment de não sei de quem. É cartão corporativo. Não é verdade? E é um absurdo. Aonde está o Santos? Dando 200 milhões pro Neymar. Brigando mais uma vez pro rebaixamento. Que está no rebaixamento. Aonde está? Então, esse é o grande problema. Aonde está o Grêmio? Aonde está o Internacional? Brigando por rebaixamento. Não é verdade? Aonde está o Atlético Mineiro? Aonde está o Cruzeiro em termos de título dos últimos anos? Qual a visão que se tem? Então, qual é a ideia de uma Libertadores? E você tem propriedade para dizer em relação a pensar no Mundial. Como que o jogador se prepara? Porque eu não posso falar isso, que por sinal, deixa um pouquinho para ele ali, porque ele também é campeão da Libertadores. E por sinal, eu queria que até que você respondesse melhor para nós. Rosinei, você ganhou uma Libertadores do Atlético Mineiro e você deu assistência. E você jogou com um jogador que é o Ronaldinho Gaúcho. O que ele foi importante e por que o Atlético, há quantos anos fazem isso? Desde 2013, né? 12 Faz anos. 12 anos também.
Calma aí, mas esse Neto é muito engraçado, mano. Pelo amor de Deus. Também. 12 anos que também o Atlético não Então, chegou se- numa final e acabou perdendo pro Então, Botafogo. pro Botafogo. São Paulo tem 20. Então, 20. Então, o que aconteceu em 20 anos em termos de contratação, em termos de dinheiro da Globo, comercialmente falando, de tudo isso? Então, tem 2 jogadores aqui que são da Libertadores. Qual a ideia da Libertadores que você ganhou junto com o Ronaldinho, depois o Souza, que é campeão mundial? Fala pra gente. Bom, primeiro que a Libertadores é o grande sonho da maioria dos jogadores que estão no Brasil, né? Jogar e disputar essa competição, uma competição importantíssima, né? E a gente tenta de todas as formas, quando está em campo, se entregar o melhor para poder conquistar esse título. Eu acho que tanto o Flamengo como o Palmeiras, né? Acho que um grande exemplo também para esses jogadores entrar cada vez mais motivado é o que o torcedor falou ali. São 5 ônibus que saíram daqui para ir torcer para a equipe do Palmeiras lá. Os caras estão 7 dias aí na estrada para ir lá para torcer para sua equipe, para conquistar esse título. Então, assim, o mínimo que tem que se fazer é entregar o seu máximo dentro de campo, tanto o Palmeiras como o Flamengo, para conquistar esse título, que é um título muito importante que vai levar esse time ao Mundial. Pega aí. Craquei, isso aqui é o sonho de consumo de todo atleta. E por que nós deixamos de ter isso? E por que o Palmeiras tem e o Flamengo tem? Não tem. E qual a ideia sua como um jogador? O que os caras estão pensando? Porque vocês podem falar disso. Eu não posso. Eu fui campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão paulista, vice-olímpico, vice não sei do quê. E eu tenho o título meu lá. Mas você é campeão do mundo de Libertadores. Eu não sou. Craque, os nossos clubes, né, que a gente ama de paixão, estão onde estão hoje pela má gestão. Isso aí é fato, né? E o Palmeiras está porque se organizou. Paulo Nobre teve aqui um dia, né, e falou que não tinha dinheiro nem para pagar a luz. Qual foi o último presidente que você viu falar sobre as dificuldades? Não, eles sempre falam sobre a gestão, sobre o que eles estão poupando para poder, e não falam a realidade para o torcedor. Quando você é claro com o torcedor compra a ideia. Olha que vergonha o São Paulo vai deixar de jogar no Morumbi para jogar na Vila Belmiro contra o Internacional. Virou time pequeno, né? Infelizmente. Time pequeno, né? Não é isso que a gente cobra do Santos quando não vem jogar aqui para ter 60 mil pessoas? E se o São Paulo tem condições de ter 60 mil pessoas no Morumbi, por que eu vou jogar para 12? Não é? Souza, termina para fazer 7K. Então, pensando com a cabeça dos jogadores, né, lá ele, para você depois, para você não pensando, né, como eles estão pensando, é a Libertadores, você entra para a história de qualquer clube, entendeu? É um jogo só, é um jogo que muda o patamar do jogador dentro do clube. Sabe quanto que é um bicho do jogador hoje, de prêmio? 1 milha. No mínimo, 1 milha. No mínimo, 1 milha. No mínimo, 1 milha. Para cada jogador, para o roupeiro. Olha o quanto vai ser importante para as pessoas que trabalham no Palmeiras, do staff de ganhar a Libertadores. Olha o que é importante, mais uma vez, o Flamengo tentar ganhar o título. Olha o que é importante para o staff todo. No mínimo, 1 milha para cada um. No mínimo. E que, por sinal, o Gustavinho ontem disse que se o Abel ganhar, ele ganha 36 milhões, que é 10 salários dele. 36 milhões se ganhar o título o Abel Ferreira. Ganhei isso na minha carreira toda. Eu não ganhei na minha vida inteira, nem quando eu... Pessoal, para não alongar muito o vídeo, eu vou cortar aqui. Mas continua aí acompanhando que eu vou jogar mais. A ansiedade tá a 1000. Sem conseguir dormir direito, só pensando nessa final. Tô confiante. Eu acho que a nação toda tá, né? Confiante também. E no cantinho aqui no coração aqui, cara, no peito, com certeza que a gente vai ser campeão. Então é isso. Tamo junto, nação.